Olá, amigos do mercado imobiliário, como estamos? O primeiro vídeo de 2025. Eu não poderia deixar de homenageá-lo, de desejar a você um ano repleto de alegrias, de paz e de prosperidade. Que você encontre mais motivos para sorrir do que para chorar. E que, se eventualmente uma lágrima lhe sobrevier, que ela seja de alegria. E que, se a tristeza lhe acometer, que prontamente ela seja sufocada por uma tempestade de felicidade na sua vida. Eu desejo muita prosperidade para você. Não só a prosperidade material, mas a prosperidade existencial. O maior ativo da humanidade são as pessoas, então eu desejo que você tenha mais e mais pessoas em quem você possa confiar. Mas eu desejo também que você seja uma pessoa especial para alguém, que você tenha pessoas especiais, mas que, sobretudo, você seja uma pessoa especial para alguém e que você seja a diferença na vida de alguém. Então, dito isso, desejando felicidades, eu vou aqui falar um pouquinho sobre o que a gente sempre fala por aqui, sobre mercado imobiliário, sobre direito imobiliário, enfim, sobre tendências. E é sempre bom no início do ano a gente fazer uma análise mais profunda sobre a vida, de repente fechar para balanço ali na virada do ano, início do ano, para que a gente comece a idealizar, a planejar. Eu acho que o planejamento, ainda que ele não aconteça, ele é importante, porque tudo no mundo acontece primeiro no campo das ideias. E aí você fomenta as ideias e essas ideias são traduzidas e transformadas para o mundo das coisas. Então, a cogitação, o planejamento, ele é fundamental para que você comece a se familiarizar com as coisas, né? E eu gostaria de me valer desse período de início de ano para falar sobre o que a gente acredita ser tendência, sobre desafios e oportunidades para esse ano vindouro aí, né? É sempre bom pensar. Claro que está na ordem do dia, conforme o vídeo anterior que gravei, a questão do crédito imobiliário para o setor imobiliário, que é um ponto muito sensível, né? O crédito imobiliário ele mexe muito com as balizas dos nossos negócios. Mas, como eu disse no outro vídeo, eu acho que não temos com o que nos preocupar, a gente tem muita alternativa, e eu quero, durante esse mês de janeiro, e com o compromisso de fazer pelo menos um vídeo por semana, eu quero, durante esse mês, trazer perspectivas, né, otimistas mesmo para o setor imobiliário, para que vençamos, né, essa, às vezes, onda negativa, né? Algumas pessoas falam, não, porque sempre haverá crise para algumas pessoas, né? Tem gente que gosta da perspectiva negativa. Eu costumo dizer o seguinte, haverá uma grande crise. Eu falei, eu não sei, porque eu não participarei. Então, o ideal é que não participemos de crises, né? Que se nos convidarem, que recusemos esse convite. Eu gosto muito de uma frase, eu sempre a utilizo, que é: o pessimista ele vê dificuldade em cada oportunidade. E o otimista ele vê oportunidade em cada dificuldade. Então, que a gente possa ter a perspectiva correta. Nessa frase, ela é do Karl Bartmann, de 1919, uma frase centenária aí, que faz muito sentido nos dias de hoje. Então, dito isso, eu quero trazer algumas perspectivas para o setor imobiliário. Como eu disse, o crédito é algo que tem atormentado algumas pessoas, né? Tem analistas aí têm traçado perspectivas não muito positivas para o setor em razão do crédito. Mas eu não sou muito dessa linha. Eu acredito que é sempre positivo. O mercado imobiliário sempre ele se revela resiliente. E eu começo a dizer o seguinte: muita coisa pode mudar, mas algumas coisas serão as mesmas, né? O mercado imobiliário ele tem muito mais a ver com tijolo ou com carne e osso do que tijolo e cimento. Então, ele é ditado pela dinâmica da vida humana, né? As tendências da vida humana ditam as tendências do mercado imobiliário. Então, eu começo a dizer que, trazendo aqui dados mais técnicos e mais relevantes, algumas coisas não vão mudar em 2025. Pessoas vão se casar, pessoas, lamentavelmente, vão se divorciar. Tristemente, algumas pessoas deixarão de estar conosco porque falecerão, infelizmente, ao longo desse ano, e pessoas nascerão. Então, a vida humana impõe demandas. A gente, ora quer uma coisa, depois quer outra. Essa inquietude existencial nos move a fazer coisas, a lançar novos desafios. Então, é preciso que caminhemos sempre, e assim caminha o mercado imobiliário junto com a humanidade. Então, dito isso, só para se ter uma ideia, no ano de 2014, 915 mil pessoas se casaram. Isso significa demanda imobiliária, nem todos adquiriram seu lar ou alugaram seu imóvel. Aproximadamente, por ano, divorciam-se em torno de 420 mil pessoas, né, no Brasil. Isso fora aquelas que têm união estável, que desfazem união estável. Isso gera também demanda imobiliária de discussão. Então, os falecimentos também geram em torno de 1,5 milhão por ano, geram debates imobiliários. Então, a vida humana, ela se impõe. Então, dito isso, haverá sim demanda imobiliária e a gente precisa estar preparado. Mas eu quero falar de algumas perspectivas, né? Considerando que o crédito é um desafio, que as taxas de juros, o dinheiro preguiçoso, né, na renda fixa, ele é um entrave para o crescimento imobiliário, eu vou trazer aqui algumas perspectivas de como investir no setor imobiliário, independente da forma tradicional. Então, a gente conhece comumente aí a forma tradicional: comprar, vender, alugar, ganhar sobre a valorização, que é tradicionalmente uma das melhores formas de criar patrimônio sólido aí, que atravessa qualquer intempérie de oscilações macroeconômicas. Então, investir no mercado imobiliário da forma tradicional tem formado as grandes fortunas do mundo aí. Cerca de 60% da riqueza global está lastreada em imóveis. Então, é sempre um bom investimento.
Você tem aí a figura dos fundos imobiliários, que são fundos que podem ser fundos de papéis, você tem a possibilidade de fundos que investem em galpões logísticos, salas comerciais, enfim, fundos que investem em outros fundos, enfim, os fundos imobiliários, eles democratizam o acesso ao mercado imobiliário. Particularmente tenho as minhas reservas, porque você, embora possa aportar pouco ali, mas você tem pouco conhecimento ou profundidade, então você precisa confiar plenamente nos relatórios, em quem está dirigindo, você fica menos você fica mais hipossuficiente em relação àqueles que tomam a decisão, mas é uma forma de aplicar no mercado imobiliário. Uma estrutura muito recente, mas que cada vez mais cresce de investimento no setor imobiliário, e aí eu estou fazendo essa listagem porque depois gravarei um vídeo para cada uma delas, mostrando as perspectivas de possibilidades do mercado imobiliário do ponto de vista de crédito. Então, uma estrutura mais crescente no mundo, e especialmente no mercado imobiliário, é a estrutura de crowdfunding, que são plataformas que criam a possibilidade de cotização, ou seja, compra ali, pegar uma ideia mais grosseira, é como se a gente conhece muito a ideia das vaquinhas, né? Mas essa não é uma vaquinha para ajudar alguém, essa é uma ideia de que pessoas compram um determinado percentual e ali você pode prefixar a rentabilidade. Então, o investidor, o empreendedor imobiliário, ele, ao invés de ir para o crédito convencional, que cada vez mais está escasso, ele vai para esse tipo de aporte. Então, você pode adquirir ali um pedaço, né? É uma estrutura inteligente, moderna, que tende a crescer. Eu acredito que 2025 terá mais possibilidades para isso, cada vez mais tecnologias possibilitando esse tipo de investimento. Então, são plataformas online lastreadas a investimentos aí de empreendimentos imobiliários. E aí, tem uma estrutura também de investimento que eu acredito que vai crescer muito, principalmente para investimentos estruturados, que é a lógica de private equity, ou seja, você é investidor mais experimentado, esse é um tipo de investimento um pouco mais de risco, porque você pega o seu dinheiro do seu bolso, do seu investimento e aporta, comprando parte de um empreendimento, de uma sociedade, de uma estrutura e recebendo eventualmente em dinheiro ou em metro quadrado, ou seja, essa é uma estrutura muito inteligente, muito comum. E aí você tem uma série de possibilidades de estruturar esse modelo de negócio, desde uma sociedade em cota de participação até eventualmente contratos atípicos aí que você pode aportar. Eu vou abordar isso no futuro, um vídeo maior para investidores mais experimentados. Eu acredito muito que o futuro do desenvolvimento imobiliário está com uma forte tendência no private equity, que embora seja um pouco mais arriscado, porque você fica ali na ponta da operação mesmo, você faz parte do risco do negócio, mas as margens estão maiores, ou seja, você vira empreendedor imobiliário como sócio investidor. Então, é muito inteligente. Você tem aí a LCI e o CRI, são letras de crédito imobiliário e certificados recebíveis imobiliários. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Um é emitido por instituições bancárias, o outro, no caso do CRI, por securitizadoras, ou seja, essencialmente eles são lastreados em recebíveis imobiliários. É a lógica do Fundo de Direitos Creditórios que a Caixa Econômica está estudando para estruturar o crédito imobiliário, alternativa para estruturar o crédito imobiliário a partir de FDICs, né, o Fundo de Crédito Imobiliário. Então, você tem essas possibilidades também de fazer investimento lastreado no mercado imobiliário. Por último, eu trago uma figura que eu acredito que vai crescer muito nesse período, que é a figura do consórcio. O consórcio imobiliário tende a ter um crescimento exponencial, porque as pessoas encaram o consórcio apenas como algo para comprar, ou seja, né, você pagar ali a sua cota. O Brasil é muito especial, não existe essa figura de consórcio fora do Brasil. Eu costumo brincar que o consórcio é a primeira experiência de tokenização do mundo, né, muito exitosa, porque é um fracionamento com fundo mantido pelos consorciados ali e de maneira muito inteligente, é uma forma de adquirir patrimônio imobiliário. Mas ele não é só para comprar ao final, ele pode se destinar a um planejamento financeiro para adquirir imóvel. Então, eu trouxe aqui uma perspectiva macro daquilo que eu acredito que serão alternativas ao crédito convencional, em que as pessoas, ou crédito, ou formas de investir de maneira convencional. Dito tudo isso, agora eu trago uma perspectiva para investimentos imobiliários. Eu sempre acredito no investimento imobiliário, como disse no início, a demanda da vida humana cria, as contingências da vida humana criam demandas, criam necessidades, então o mercado imobiliário sempre vai estar movimentando, porque a sociedade, a humanidade está sempre movimentando e a vida civil ela se impõe, né? Mas, numa perspectiva menos favorável do ponto de vista de crédito, surgem diversas oportunidades. Eu, particularmente, me dediquei e me dedico com muito afinco a imóveis em leilão ou ativos estressados. Ativos estressados são ativos com algum problema, alguma dificuldade. O Brasil é campeão nisso. Talvez seja a maior oportunidade que o Brasil tem no mercado imobiliário. São eles imóveis advindos de inadimplemento, ou seja, a pessoa compra lá um imóvel na alienação fiduciária e, eventualmente, esse imóvel vai para leilão, primeiro leilão, segundo leilão ou venda direta dos bancos. A minha empresa é credenciada para a venda dos imóveis da Caixa Econômica. Você tem ativos dos mais diversos bancos, imóveis advindos de debates judiciais. O Brasil tem um mar de oportunidades. Eu tenho uma aula específica, né, que me perdoe aí falar aula, mas sem pretensão de ser presunçoso, mas que a gente se dedica muito a isso, falando sobre ativos estressados e oportunidades que o mercado imobiliário brasileiro oferece. O Brasil tem aproximadamente 98 milhões de ações judiciais e dentro dessas ações seguramente vai ter um debate, parte delas terá um debate sobre imóvel ou no começo, ou em razão dele, ou no final.
porque o inadimplemento de uma ação judicial, de uma demanda judicial, resulta em eventuais penhoras e execuções e etc. Então, o Brasil tem um mar de oportunidade nesses ativos estressados. E eu acredito que 2025 terá uma tendência maior de oportunidades nesse segmento. Então, imóveis leilões, infelizmente, muitas pessoas, por não ter o controle, por passar por dificuldades, tenderão a inadimplir os seus financiamentos e os processos de consolidação vão se intensificando. Foram paralisados ao longo da pandemia, foram retomados aí timidamente e agora a gente enxerga uma possibilidade. Então, imagine que a gente vai poder, de alguma forma, convergir todas essas possibilidades de investimento no mercado imobiliário nesses ativos estressados. Imaginemos o seguinte cenário: você, de repente, estrutura com alguns amigos uma estrutura de crowdfunding para adquirir imóveis com ativos estressados, imóveis de leilão. Olha, uma oportunidade. Ou, eventualmente, você estrutura uma carta de crédito em consórcio em que você, eventualmente, compra à vista ali aquele imóvel subprecificado num leilão, por exemplo, e depois utiliza a carta para imediatamente reaver a sua liquidez. Então, as possibilidades de investimento no mercado imobiliário, elas se convergem, né? Então, a gente tem outras possibilidades aí de estruturação de negócios, mas eu quero me filiar a essas 6 vertentes aqui, e ao longo do mês de janeiro vou falar um pouquinho delas e os desdobramentos e outras questões mais de oportunidades, negócios no mercado imobiliário. Então, eu vou terminando por aqui, trazendo um overview aí do que a gente vai debater ao longo desse mês e tentando destrinchar cada uma dessas possibilidades ao longo do mês e tentar aplicá-las às oportunidades que temos, que são muitas. Realmente, eu enxergo um mar de oportunidades em 2025 para que você prospere neste mercado. O mercado imobiliário é muito generoso para aqueles que são diligentes. Se você tem uma consultoria adequada, se você tem profissionais qualificados, mais uma vez, eu enalteço a figura do corretor de imóveis, porque sou corretor de imóveis, fui e estou dirigente de entidades do mercado imobiliário e acredito que o êxito de boas negociações está na boa assessoria. Quando você tenta fazer sozinho, a probabilidade de errar ou de ganhar menos é muito maior. Então, conte com assessoria especializada. Da minha parte, humildemente, o meu papel na vida é fazer com que as pessoas prosperem a troco de um pedacinho, 5, 6%, 10% às vezes. Então, é isso. Conte conosco. Que Deus abençoe o seu 2025 e vamos prosperar juntos no mercado imobiliário em 2025 e em toda a vida. Um fraterno abraço para vocês.